Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos saber a importância de nós vivermos unidos. Nós sabemos que todo cristão tem que estar unidos. Mas por quê? Qual que é a importância? Quais que são os motivos? Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, Paulo nos dá uma aula da importância de estarmos juntos, para tanto passar pelos problemas, para tanto conseguirmos estar firmes na presença de Deus. Paulo, a partir do versículo 27, ele começa com uma frase muito importante. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Servirmos a Jesus Cristo com todo o nosso amor, com todas as nossas forças, Paulo alerta, nós devemos nos portar de maneira digna, devemos nos portar de maneira correta. Mas Marcelo, o que é a maneira correta? O que é a maneira digna? Ele explica na continuação, dizendo que é conforme a palavra de Jesus, conforme o Evangelho de Cristo. A Bíblia é para o cristão a sua regra de fé, a sua norma de conduta, aquilo que diz o que está certo e o que está errado. E é muito importante nós conhecermos e continuarmos conhecendo as Escrituras para que nós possamos caminhar da maneira mais correta possível. Nós sabemos que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento das Escrituras. Então todo cristão, independente se nós temos pouca ou muita leitura, devemos ler a palavra de Deus, devemos ouvir o Evangelho de Cristo, devemos ver tudo o que Jesus Cristo já fez em sua palavra, porque cada vez que nós conhecemos o Evangelho, mais a nossa fé é acrescentada por esse tão grande amor. Afinal, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontece quando nós nos portamos de maneira digna, segundo o Evangelho de Cristo? Paulo ele continua no versículo dizendo: para onde vocês forem, as pessoas vejam e reparem em vocês. E quando vocês estiverem ausentes, as pessoas escutem acerca de cada um de vós. Paulo é específico e claro em dizer, quanto mais a pessoa se preocupa em se portar de maneira digna, segundo o Evangelho de Cristo, mais ela será reparada, porque as pessoas que servem a Cristo, elas são notadas, porque elas agem de maneira diferente, elas falam de maneira diferente e elas pensam de maneira diferente. O cristão, ele vai na contramão do mundo e Paulo está dizendo, aonde quer que vocês forem, as pessoas vão ver vocês porque vocês fazem as coisas de maneira diferente. E em todo lugar que as pessoas conhecerem vocês e vocês não estiverem lá, as pessoas ouvirão falar de vocês, ouvirão falar do cristão, porque olha, aquele irmão, aquela irmã, ela fala, ele pensa de maneira diferente. Paulo está falando para cada um de nós que nós devemos nos portar de maneira digna, segundo o Evangelho de Cristo, seguindo a santa palavra de Deus, não causando escândalos e sendo fiéis a Jesus Cristo. Mas aí quando ele fala, ouça acerca de vós, ele complementa essa frase. Ele fala assim, não é só ouvir falar de vocês, mas é ouvir falar que vocês estão no mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas, elas vão reparar o quanto o cristão, ele é zeloso pela palavra de Deus. Ele fala a verdade do Evangelho, ele conta as boas novas de salvação para todas as pessoas. Porque o combater com o mesmo ânimo é uma coisa muito importante. Geralmente quando nós estamos em um grupo, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa ou em qualquer outro lugar, nós temos diferentes tipos de pessoas. Nós temos pessoas que estão mais animadas e estão mais motivadas a partir para cima, a seguir em frente, a ter coragem. Porém, existem algumas pessoas que estão mais tristes, que estão mais chateadas, que estão um pouco mais desanimadas, e essas pessoas têm dificuldade de combater com o mesmo ânimo. Mas ele começa a dizer o seguinte, se cada um de nós nos mantermos, nos portando dignamente, segundo a palavra de Deus, nós vamos começar a ter o mesmo ânimo, nós vamos começar a ter a mesma fé, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais passamos por lutas e provações, mais essas lutas e provações vão tornando experiências, conhecimento, sabedoria para cada um de nós, e assim a gente começa a se abalar
cada vez menos pelas dificuldades que enfrentamos, para que aí sim possamos seguir enfrentando tudo e todos e qualquer coisa por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho. E assim eu quero dizer uma coisa muito importante para você: tenha ânimo, tenha coragem, não se deixe abalar-se pelas provações que você passa, não se deixe desanimar por cada luta que você enfrenta. Essa luta vai passar e você está passando por ela porque Deus, Ele tem coisas boas. O crente, ele é provado para ser aprovado e Deus tem coisas boas para o seu povo. Deus tem excelentes coisas para cada um de vocês e eu estou falando de verdade. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus está aí para nos dizer que Deus cuida de cada um de nós. E as provações que enfrentamos servem para nós crescermos no amor do Evangelho de Cristo, porque nós conhecemos quem está do nosso lado, quem enfrenta as batalhas junto conosco, geralmente quando estamos passando por alguma provação, porque na felicidade, na bonança, na riqueza, está todo mundo junto, porém quando nós estamos passando por problemas, e às vezes problemas seríssimos, só ficam do nosso lado aquelas pessoas que realmente estão junto conosco. Então entenda, Deus conhece o seu coração. Deus sabe tudo o que você está passando e Deus vai preparar pessoas para ajudar você. Tenha certeza disso. Então vamos com ânimo servindo o Evangelho de Cristo, combatendo com a mesma fé por amor a essa palavra maravilhosa. E em nada vos intimideis pelos que resistem. Paulo introduz dentro dessa história mais um personagem, as pessoas que resistem, as pessoas que são endurecidas, as pessoas que não aceitam o nosso modo de servir, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Afinal, muitos de nós já fomos zombados, às vezes alguns até mesmo humilhados, ofendidos, justamente pelo fato de ser crente, justamente pelo fato de ser cristão, justamente pelo fato de servir a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E isso é um ponto muito importante para nós separarmos, porque geralmente quando encontramos pessoas que resistem à palavra de Deus e olham pra gente de cima a baixo e pensam, olha esse crentezinho aí, lá, tá com a Bíblia embaixo do braço, só tá fingindo, tá se escondendo atrás da Bíblia. Não, irmão, tenha certeza de uma coisa na sua vida: Deus está com você e Ele contempla todas as situações que você passa. Então jamais se entristeça por causa dessas coisas. Deus tem grandes coisas para você. Combate com a mesma fé, combate de maneira unida, porque quanto mais você se juntar com pessoas crentes, mais crente você se tornará. Já ouviu aquela frase? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. Talvez as pessoas com quem você ande não te defina, mas eu tenho uma coisa que é certeza para a sua vida. Se você se envolve com pessoas menos crentes que você, menos fiéis a Deus do que você, menos crente, menos fiel a Deus você será. Mas se você se junta com pessoas que são mais crentes do que você, se você se junta com pessoas que são mais fiéis do que você, se você se junta com pessoas que são mais dedicadas no Evangelho do que você, mais crente, mais fervoroso, mais fiel e mais dedicado à obra de Deus você será. As pessoas com quem você anda, o meio no qual você convive, influencia diretamente as suas atitudes. Então busque estar em unidade, busque estar em união com pessoas que são fiéis a Deus, porque eu garanto de uma coisa: você não vai se arrepender. Deus, Ele vai estar com você e você verá o quanto a sua fé aumentará só pelo fato de você estar com pessoas boas, só pelo fato de você estar com pessoas melhores. Se você anda com gente que fala palavrão, logo logo você vai começar a falar. Se você anda com pessoas que xingam demais, logo logo você vai começar a xingar. Se você anda com pessoas que falam mal de outras pessoas, uma hora ou outra você começará a falar mal ou a pensar mal de outras pessoas também. Mas se você começar a andar com pessoas que são muito mais crentes do que você será muito mais crente do que você é hoje. Acredite, tenha fé. Deus é com você. Para concluir, Paulo fala uma coisa muito importante. Ele fala que essas pessoas que resistem ao Evangelho, aquilo que para elas é sinônimo de perdição,
Para nós, servos de Deus, cristãos, é a salvação. E não é qualquer salvação, é salvação de Deus. As pessoas que não estão ligadas na videira, elas não sabem o que é ser guiadas por Jesus, pelo seu Santo Espírito e pelo nosso Deus Pai. As pessoas que não conhecem Jesus não conseguem entender essas coisas. Elas olham para os crentes e falam: ih, este aí está perdendo tempo, essa aí está fazendo nada, não serve de nada, não adianta nada. Mas para nós que servimos a Deus e temos fé, porque nós ouvimos o chamado de Deus, ouvimos a sua palavra e ela criou dentro de nós uma semente que floresceu e nos tornou fiéis a Deus, nós sabemos que a palavra do Senhor tem um objetivo maior, de salvar a humanidade, além de pelo sangue de Jesus nos redimir de todos os nossos pecados. Para nós, o Evangelho é o Evangelho de salvação. Essas são as boas novas que Jesus Cristo desceu do céu, veio à terra, destituiu-se de toda a sua glória para nos falar. É a salvação. Pela graça, Deus nos remiu pelo sangue de Jesus Cristo. E aí entra um ponto muito importante. Marcelo, por que nós então temos que sofrer tanto assim na mão dessas pessoas que não gostam da palavra de Deus? Paulo ele é enfático em dizer que para nós, cristãos, servos de Deus, não foi nos concedido apenas a crer em Cristo, mas também a padecer por causa dele. Cada vez que nós sofremos por causa da obra de Jesus Cristo, nós sabemos que nós passamos essas coisas porque outras pessoas não entendem tão grande amor. Cada sofrimento que você passa, ele te faz crescer, te faz amadurecer. E eu garanto de uma coisa, toda obra que você faz para Deus não tem perca nenhuma no céu, porque nós sabemos que cada um será galardoado, será recompensado, será presenteado pelo esforço na obra de Deus, pela fé que nós temos em Jesus Cristo, por cada ato que nós fazemos por amor a Ele, a nenhum outro, a Ele. Você já passou por alguma situação difícil em que parece que as pessoas não entendiam a sua situação e de repente você, fervoroso, crente, fiel, conseguiu sair dessa situação difícil? Conta um pouquinho aqui embaixo, conta um pouco do que Deus, do que Jesus, do que o Espírito Santo de Deus fez em sua vida. Vai ser muito importante nós lermos esses comentários. Comenta aqui embaixo. Perceba que Paulo, quando ele começa esse texto que nós lemos, ele fala o seguinte: portem-se de maneira digna, segundo o Evangelho de Deus, e combatem com o mesmo ânimo. E aí, para finalizarmos, eu reforço uma coisa que é muito importante. Estejam unidos, estejam juntos com pessoas que são fiéis a Deus, que eu garanto para você, quanto mais pessoas crentes, quanto mais pessoas fiéis a Cristo estiverem em sua volta, mais fácil ou menos difícil será você passar por essas provas. Deus tem coisas boas para você. Acredite nisso. E você que tem assistido os nossos vídeos, tem gostado, não se esqueça de clicar no botão gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ative o sininho, ative o sininho que é muito importante, porque quando você ativa o sininho, o próprio YouTube te notifica de cada vídeo novo que nós colocamos no canal. E compartilhe com os seus amigos nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Essa palavra eu tenho certeza que vai alcançar muitos corações. Compartilhe. Deus abençoe. Sigam o caminho do conhecimento e tchau!